porque ele tinha feito esse pecado, tinha se deitado com ela no secreto. Então, irmãos, nesta noite, eu vim te dizer, às vezes nós temos pecado, às vezes nós temos feito coisas erradas, às vezes nós temos feito coisas que não agradam a Deus. Irmãos, nessa noite, eu tenho que te dizer, temos que mudar. Aqui, irmãos, vimos que Davi, ele mandou chamar Urias, porque Urias estava na batalha, mandou o mensageiro chamar Urias. Quando Urias veio, ele o mandou para ir para a casa dele para descansar. No caso, ele estava tentando fazer para que ele fosse embora, para que se deitasse com a mulher e achasse que o filho era dele. Mas ele não foi embora. No dia seguinte, Davi tentou de outra forma, tentou embriagá-lo, tentou fazer que ele se embriagasse para que fosse para sua casa se deitar-se com a mulher dele. Mas de mesmo modo, Urias não foi para sua casa. Então Davi, eu tenho certeza que ele pensou, então não tem outra opção, não tem outra escolha. Então eu vou mandá-lo para a batalha. Então Davi mandou um mensageiro avisar a Joabe para deixar Urias na batalha na frente, que lá onde Urias ia ficar era a parte fraca para eles e a parte mais forte dos amanitas. Então, irmãos, vimos aqui que Urias ele foi morto pelos flecheiros, ele acabou morrendo. Então, aqui na palavra de Deus, no 2 Samuel 12, vai nos dizer: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, e com seus filhos ela comia, junto dele bebia do seu copo, e até dormiam em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou assim: diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça. Sobre você tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz de dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Irmãos, aqui na Bíblia nos diz que Davi, o profeta, Deus enviou o profeta para que fosse falar com Davi. Então, quando o profeta foi falar com Davi, ele deu um exemplo a Davi. Quando foi falar com Davi, o profeta deu um exemplo de um rico e um pobre. Então, quando ele deu esse exemplo, Davi encheu-se de ira e falou que jurava pelo nome do Senhor que iria fazer com que esse homem pagasse 4 vezes mais. E esse homem era Davi, era ele mesmo. E ele, irmãos, Deus o perdoou. Sabemos que o salário do pecado da morte, aliás, o salário do pecado é a morte.
Mas Davi, Deus o perdoou. Deus não iria o matar. Mas isso não significa que só porque Deus o perdoou, que as mãos dele não iam pesar contra Davi. Porque Davi fez um pecado. Sabemos nós que quando fazemos um pecado, quando fizemos algo errado, sempre tem as suas consequências. Quando uma pessoa faz algo que não agrada a Deus, quando uma pessoa faz algo que não agrada o Santo Espírito de Deus, sempre tem as suas consequências. Quando um ladrão rouba alguma coisa e lhe prendem, se ele pedir desculpa, ele será solto? Não, ele não será solto. Então, ele pagará pelo crime que cometeu. Então, aqui na Bíblia é a mesma coisa. Davi, Deus o perdoou. Deus não o matou. Deus matou um menino. Deus tirou, matou um menino, porque era fruto de um pecado. Então, irmãos, esta noite, nós não podemos pecar contra Deus. Não podemos fazer coisas que não agradam a Deus. Irmãos, quanto mais você peca, quanto mais você faz coisas que não agradam a Deus, Deus fica assim. Quanto mais a gente faz cada coisa que não agrada o Santo Espírito de Deus, Deus vai se afastando de nós aos poucos. E nós às vezes nem percebemos. Às vezes nós falamos, mas por que eu não sinto mais a presença de Deus? Por que eu não sinto mais a presença de Deus? Às vezes nós estamos pecando, estamos fazendo coisas erradas que não agradam a Deus e depois culpamos a Deus. Às vezes nós nos afastamos de Deus e falamos que foi Deus que deu as costas para nós. Irmãos, nesta noite eu vou te falar, saia do pecado, saia do pecado. Às vezes você fala, eu não consigo sair do pecado. Não consegue porque não ora. Porque sempre se você orar contra aquele pecado, sempre você conseguirá sair dele. Se você ora por algo, sempre que você orar por aquilo, você conseguirá sair dele. Se você tem um vício, se você se colocar na linha e dizer, em nome de Jesus eu vou sair desse vício, eu vou orar a Deus para que eu possa sair desse vício, você irá sair. Se tem uma pessoa que bebe, que faz coisa errada, e ela se vicia nisso, que peca contra Deus, se ela orar, se ela pedir a Deus um discernimento, se ela pedir a Deus para que possa sair daquilo, ele vai conseguir sair daquilo, irmãos. Então, irmão, nessa noite eu vou te dizer, alinhe-se, entregue-se a Deus de todo o seu coração. Irmãos, não é porque às vezes eu estou aqui pregando para você que eu vou para o céu. Não é porque você está aqui na igreja agora, não é porque você veio para a igreja que você irá para o céu. Não é porque você diz, eu vou para a igreja que eu vou para o céu. Não é porque você diz que eu estou aqui agora que eu vou para o céu. Se você pecou, você irá pagar pelos seus pecados. Se você pecou, você irá pagar pelos seus atos. Se você fez coisa errada, você irá pagar, porque você tinha consequência daquilo. Davi, quando ele pecou, ele tinha consciência. Ele sabia que a mulher era de Urias, porque avisaram a ele. Não foi ele pecar sem saber que era a mulher de Urias. Ele pecou sabendo que aquela mulher era de Urias. Mas aqui, irmãos, tem a oração dele que ele faz a oração falando com Deus. Aqui em Salmos 51, vou pedir para a igreja abrir comigo em Salmos 51. Ele vai fazer a oração, ele vai falar com Deus no secreto. Por que às vezes a gente nos afastamos de Deus? Por que às vezes a gente peca? Mas às vezes a gente diz, mas Deus, eu fiz aquilo, mas eu não quero mais aquilo. Porque às vezes nós pecamos e nos fingimos de tolos. Às vezes nós pecamos e continuamos no pecado. Como que você vai dizer, Deus me tire deste pecado, se você não ora? Como que você vai dizer, Deus me tire desse pecado, se você ainda vive com aquelas pessoas que te levam para baixo? Como que você vai dizer, Deus me tire desse pecado, se você permanece no adúltero? Como que você vai dizer, Deus me tire desse pecado, se você ainda continua se viciando nas bebidas? Como que você vai dizer, Deus me tire desse pecado, se você ainda está em coisas erradas? Para que nós possamos sair disso, nós temos que orar, porque toda oração de joelho não tem nada que aguente. Agora que você está na casa de Deus, agora que você está aqui na casa do Senhor, o inimigo está furioso. Não pense que ele está feliz porque você está aqui. Quanto mais nós pecamos, quanto mais nós adulteramos, nós estamos fazendo uma reserva no inferno. Às vezes as pessoas não acreditam no inferno, mas o inferno acredita em você. Quanto mais você peca, quanto mais você faz coisa errada, o inferno está lá para muitos, igreja. O inferno está
falar, mas é meu dever alertá-lo. É meu dever falar para você que o inferno é real. Tem muitas pessoas, irmão, que não querem acreditar, que dizem que o inferno não existe, que dizem que o inferno é uma mentira. Às vezes, irmão, se você faz coisa errada, se você faz aquelas coisas, pare, irmãos. É meu dever alertá-lo. É nosso dever, nós como pregadores, como profetas, como pastores, alertar-o. Porque amanhã, quando Jesus voltar, Jesus irá nos perguntar: você fez, você salvou, você pregou o evangelho, você falou de evangelhos para as minhas ovelhas. Às vezes vai dizer: eles não pregaram para mim. Deus vai falar: eu enviei os meus profetas. O que é que nem o rico Lázaro? Quando o rico foi para o inferno, ele falou a Deus: Abraão, deixe-me ir lá avisar os meus 5 irmãos, para que eles possam saber que o inferno é real. Mas Abraão disse: não, lá tem os meus profetas Moisés, eles que ouçam. Se eles quiserem ouvir, eles que ouçam. Em nome de Jesus, igreja. A palavra vai nos dizer aqui no versículo 1, no Salmos 51. Aqui já é a oração de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo de que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração. Me ensinas a sabedoria. Purifique-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Amados irmãos, nesta oração em que Davi faz, o que mais me alegra é aqui no versículo 11, onde ele fala: não me expulse da sua presença, nem tire de mim o seu Santo Espírito. Davi pede a Deus que ele não se afaste dele, que ele não tire a presença dele, não afaste a presença dele. Irmãos, na palavra do Senhor, Davi ele ora, ele pede a Deus, ele sabe que desde criança, desde o ventre, ele já pecava. Irmãos e irmãs, nós estamos vendo aqui, nós temos que aprender a pedir o perdão. Nós não podemos só estar aqui na frente, dizer que eu adoro a Deus, que eu louvo a Deus, mas lá no secreto eu sou pecador. O que adianta eu estar aqui agora, falar de Deus, glorificar, falar aquilo, mas no secreto, no íntimo, eu sou um grande pecador. No secreto, no íntimo, eu adultero. No secreto, eu xingo, eu faço cada coisa que não agrada a Deus. Se você aqui prega, se você aqui fala da palavra de Deus, lá no secreto você também tem que falar da palavra de Deus. Se você aqui ora, se você aqui espalha o evangelho, lá no secreto também você deve espalhar o evangelho. Não é porque você fala de boca para fora, tem que ser do coração, igreja. Você tem que pedir a Deus que lave de toda a culpa, de toda iniquidade, de todo o mal, de tudo de errado que você fez. Temos que aprender a pedir o perdão. O perdão é a chave de muitas coisas, igreja. Davi, ele pediu o perdão, mas não pense que Deus deixou de pesar a mão dele sobre ele. Irmãos, Davi, desgraça na vida de Davi, no reino. O filho que ele teve com Batseba, depois morreu. Já começou a ir até a desgraça, a ter as coisas. Igreja, o salário do pecado é a morte, mas Deus teve misericórdia dele. Ele soube orar, ele soube pedir perdão a Deus. Ele pediu a Deus que não afastasse dele a presença, o Santo Espírito dele. Por que na maioria das vezes tem várias pessoas que se desviam? Porque as pessoas não sabem pedir perdão. Porque as pessoas não reconhecem, as pessoas são muito orgulhosas. Por que às vezes as pessoas ficam na miséria? Porque às vezes as pessoas, elas não reconhecem às vezes que estão erradas. Por que às vezes as pessoas, eles ficam num lugar só? Porque às vezes as pessoas dizem: por favor, Deus me tire, mas amanhã já estão lá.
Estamos em uma geração que está viciada no celular. Ao acordar, já mexe no celular. Antigamente, irmãos, Deus às vezes sente falta de você. Cadê aquele menino, aquela mulher, aquela menina que ao acordar já o buscava, que ao acordar já ia para orar, que ao acordar não queria saber de celular, que ao acordar não queria saber disso, que ao acordar, logo ao acordar já queria falar com Deus, logo ao dormir já entregava a noite dele, dela para Deus, logo ao dormir já entregava o próximo dia, a noite para Deus. Irmãos e irmãs, eu vou te falar nesta noite, nunca durma em pecado. Nunca durma em pecado. Porque já pensou você acabar pecando e Jesus voltar? E se você pecar, você vai dizer: Deus, ninguém me falou, ninguém pregou o evangelho para mim. Você vai querer falar isso? Irmãos, nunca durma em pecado. Nunca. Não quero dizer só porque não é para você dormir em pecado, que é para você pecar de dia. Nem de dia, nunca faça isso. Nunca. Arrependa-se. Entregue-se a sua vida a Deus. Tem vezes que nós às vezes nos pegamos distraídos, pensando em algo, alguma coisa, acabamos pecando, mas você tem que voltar e dizer: Deus, me perdoe. Irmãos, eu falo para os meus amigos assim: se continuar do mesmo jeito, vai para o inferno. Acabará indo para o inferno. Se continuar no pecado, o inferno está lá. Para nós pecarmos, é muito fácil. Porque estamos numa geração que às vezes as pessoas, quando estão ali com uma Bíblia, às vezes querem impressionar as meninas, chegam lá e falam: não, sou do mundo, vou me jogar no mundo, vou estar lá, vou me jogar lá, estou fora de Deus, não sei o que, não sei o que. Irmãos, pare, foque.